O cristão pode fazer tatuagem? Depende. Eu vou te dar alguns textos e eu quero que você pense sobre isso. Levítico 19:28 é um texto muito usado dentro das igrejas para combater o uso da tatuagem, mas ali não fala propriamente sobre tatuagem. O texto fala que o povo de Israel não poderia fazer cortes em seu corpo por causa dos mortos, porque isso era um culto aos mortos que era realizado pelas nações que não pertenciam a Deus. Então, Levítico 19:28 fala de não fazer culto aos mortos e não fala de tatuagem. Outro texto que as pessoas usam bastante para tratar sobre o assunto da tatuagem é 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 19. Ali diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Logo, se é o templo do Espírito Santo, as pessoas conjecturam que nós não podemos fazer nada no corpo, porque é o templo do Espírito. Mas ali o texto ele está inserido num contexto de pecado sexual, como a prostituição, por exemplo. Então, pecar contra o templo do Espírito Santo está ligado a cometer pecados de cunho sexual. Ok? Se nós levarmos a risca de que nós não podemos fazer nada com o corpo, senão vamos pecar porque é o templo do Espírito Santo, você não poderia tomar uma Coca-Cola, por exemplo, porque ela faz mal ao nosso corpo, como muitos outros alimentos. Eu não posso fazer nada no corpo porque é pecado e contra o templo do Espírito Santo, então não vai poder realmente usar brinco, não vai poder fazer a pigmentação, não vai poder fazer o implante de cabelo, porque você está mexendo no templo do Espírito Santo. Então, esse texto não dá para colocá-lo, como um combate à tatuagem. Agora, uma questão que nós devemos pensar é o seguinte: pecado não é. O cristão pode? Sim, ele pode, mas ele deve levar algumas coisas em consideração. Primeiro, o porquê que você quer fazer a tatuagem? Às vezes é um momento que você está vivendo uma empolgação, você pode se arrepender e depois você vai ter dificuldade para apagar isso do seu corpo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que você quer tatuar? Dependendo do desenho que você for fazer, ele pode ser prejudicial à mensagem cristã, à sua vida cristã, porque aquele desenho vai passar uma mensagem que não é muito legal. Terceira questão é onde você vai tatuar. Dependendo da tatuagem que você fizer e onde você fizer, isso pode atrapalhar na tua carreira profissional. Tem empresas que não vão contratar uma pessoa que tem um monte de tatuagem no rosto, por exemplo. É uma questão de você pensar, ok? E uma terceira questão muito importante a ser levada em conta é onde você vai tatuar. Porque de repente você pode estar cometendo o pecado da lascívia, que é provocar o desejo sexual em outras pessoas através das suas atitudes. Bom, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Pense bem antes de você fazer, porque pecado não é, mas você tem que pensar muito bem.